Olá pessoal, eu sou o professor Marconi Máximo, professor da disciplina Fundamento de Redes de Computadores, e hoje nós estamos na aula 2, onde iremos apresentar o modelo de referência OSI e a arquitetura TCP/IP. A aula está dividida em definição de protocolo, o modelo de referência OSI e finalizando com a arquitetura TCP/IP. Os protocolos podem ser definidos como a linguagem usada pelos computadores numa rede. Não existe computador em rede que não esteja usando o protocolo. E para se comunicar, os computadores devem estar usando os mesmos protocolos. Então, os protocolos são as soluções para que as redes possam funcionar. Cada função que é definida na rede, existe um protocolo específico, responsável por executar essa função, certo? E função única. Por sua vez, existe um protocolo único. Então, não existem protocolos repetidos com funções repetidas nas redes de computadores. Uma arquitetura de protocolo nada mais é do que a junção de vários protocolos que vão dar soluções às funcionalidades que as redes de computadores precisam. Só que antes, como nós vimos na aula 1, quando a ARPANET surgiu e interligou com a proposta de interligar diferentes computadores de diferentes fabricantes, houve a necessidade de se criar um padrão. Então, baseado nisso, a ISO, o órgão internacional de padrões, o International Organization for Standards, certo? Foi responsável por criar o modelo de referência OSI, o Open System Interconnection, o modelo de referência de sistemas abertos, que serviu como base para a criação das arquiteturas futuras, para que fabricantes de soluções diferentes, assim como fabricantes de sistemas operacionais e computadores diferentes, pudessem ter seus computadores interligados. Então, o modelo de referência OSI descrevia o método de interconexão de redes, não só que se tratava na questão de hardware, na questão física, mas também para soluções que se tratam de softwares. As soluções definidas por OSI é o que permite, por exemplo, que um navegador como o Internet Explorer, o Chrome, que são de fabricantes diferentes, possam funcionar e se comunicar entre si, certo? Pegando páginas de internet criadas por outros tipos de sistemas operacionais e outras linguagens de programação e possam se comunicar em cima de um computador de fabricantes diferentes. Com isso, o modelo de referência OSI distribuía todas as suas funções em camada, onde cada camada tinha funções específicas, certo? E funções únicas. Dessa forma, o modelo de referência OSI tinha 7 camadas. Começando sempre a comunicação pela camada superior, a camada de aplicação, indo para a camada de apresentação, a camada sexta. A quinta camada era a camada de sessão, depois nós tínhamos a camada de transporte, finalizando com a camada 3 de rede, a camada enlace e a camada física. OSI distribuía essas camadas organizando em 3 grupos. O grupo superior, formado pela camada de aplicação, apresentação e sessão, era chamada camada de alto nível, grupo de alto nível, porque ela se preocupava apenas com aspectos voltados à comunicação entre o aplicativo e o computador e o usuário, sem se preocupar com o processo de transmissão em si. O outro grupo é formado apenas pela camada de transporte, que é chamada de camada de ligação, pois ele recebe as informações repassadas pelas camadas de alto nível, transforma essas informações, organiza e passa para as camadas de baixo nível, que são as camadas responsáveis pelo processo de transmissão, propriamente dita dos dados. E aí nós temos nesse produto, nesse conjunto, as chamadas camadas de rede, camada 3, a camada de enlace de dados e a camada física de dados. A camada de aplicação recebe esse nome porque ela preocupa-se apenas com a comunicação com o aplicativo que solicitou o serviço e justamente com o usuário que solicitou o serviço. É por onde a comunicação sempre acontece nas redes de computadores. A camada de apresentação era preocupada com os aspectos que envolvem praticamente segurança, como criptografia, certo? Para dar segurança dos dados. Ela fazia a compressão dessas informações, diminuindo assim o seu tamanho para que ele pudesse ser trafegado de forma mais rápida, como se fosse um zip, certo? Como também ele fazia a conversão dos dados num formato comum que podia ser entendido na rede. Por exemplo, transformar em uma linguagem convencional as informações na codificação binária, que seria o processo de transmissão, é a linguagem de máquina usada pelos computadores. A camada de sessão recebe esse nome porque é uma camada que é responsável pela organização do canal de comunicação, estabelecer um canal de comunicação, um canal seguro e livre de erros. Essa camada também é responsável pela marcação dos dados, fazendo com que, caso houvesse alguma falha na rede, os dados fossem marcados e, quando se retornasse o processo de comunicação, ele iniciasse no ponto exato onde se interrompeu e não do início. A camada de transporte, que é a camada mais importante do modelo de referência OSI, recebe esse nome porque
ela é responsável por enviar os dados de forma segura, fazendo com que as informações que são recebidas das camadas superiores sejam transformadas e repassadas para as camadas inferiores para que possam ser transmitidas. No receptor, ele recebe essas informações que estão de forma desorganizada, as organiza, monta no formato original e passa para as camadas superiores. A camada de rede, que é a camada de número 3, dá início às chamadas funções das camadas inferiores. Ela é responsável pelo endereçamento dos dados, determinando a origem e o destino e a rota por onde a informação deve percorrer para atingir o seu destino. Ela é uma camada muito importante no processo, porque ela também faz o endereçamento dos computadores na rede. A camada de enlace é a camada responsável por verificar erros e dados da rede. É como se fosse o porteiro, ela verifica erros e informações, mas não faz o processo de correção, porque essa é uma função da camada de transporte. Ela pega as informações, transforma em quadros ou em frames, que possam ser enviados para a camada física, que é a camada mais extrema, onde há o processo de transformação físico dos dados, ou seja, ele pega os 0 e 1, que foram transformados pela camada de apresentação, e os transforma em um meio comum. Se eu tiver uma rede cabeada, ele vai pegar os bits, que são 0 e 1, e transformar ele em sinais, em impulsos eletromagnéticos, como é que o meio físico de transporte. Se eu tenho uma rede em fibra ótica, ele pega esses 0 e 1 bits e transforma em pulsos ou em sinais luminosos para serem trafegados pela fibra. E se eu tiver uma rede sem fio, ele vai pegar os bits e transformar em ondas de rádio. Só que o modelo de referência 11 ficou apenas no campo da ideia, um campo organizacional, ele nunca chegou a ser executado. Com isso, o modelo que mais se aproximou do modelo de referência 11 foi a arquitetura TCP/IP, que é a arquitetura mais importante de todas as arquiteturas de rede, porque ela criou definições que ainda hoje são usadas. A arquitetura TCP/IP foi criada para funcionar na ARPANET e é a arquitetura presente em 99% dos computadores, certo? Porque é a arquitetura que está utilizando na internet. Então, o modelo de arquitetura TCP/IP, ela recebe esse nome pela junção de dois protocolos, o protocolo de transporte TCP e o protocolo da camada de interrede, da camada de rede ou internet, que é chamado de protocolo IP. A arquitetura TCP/IP fez um enxugamento das informações estabelecidas no modelo de referência OSI, fazendo com que as 7 camadas fossem transformadas apenas em 4, que são elas: a camada de aplicação, que absorveu todas as camadas de alto nível, a camada de aplicação, de apresentação e inserção do modelo de referência OSI, a camada de transporte permaneceu a mesma, a camada de rede se torna camada de interrede e alguns autores gostam de chamar de camada de internet. E por último, a camada de enlace e a camada física deram origem à chamada camada de interface de rede, ou camada de acesso à rede. A arquitetura TCP/IP organizou todas suas funções em protocolos, onde cada camada tem protocolos específicos que realizam funções. A diferença da arquitetura TCP para o modelo de referência OSI, que o modelo de referência OSI não dizia quem fazia, apenas dizia como deveria ser feito. A arquitetura TCP/IP não. Ele diz o que a camada faz e qual o protocolo é responsável por executar tal função. Com isso, um comparativo entre os dois modelos, vocês não podem observar como foi que houve esse processo de transformação e enxugamento dessas camadas, simplificando. Então, a camada de aplicação, como ela é a maior, ela tem uma camada que tem a maior quantidade de protocolos, porque são a camada que vai ter mais serviços a apresentar. Aí nós temos o protocolo Telnet, que é o protocolo de acesso remoto, o protocolo SMTP, o IMAP e o POP3, que são responsáveis pelo envio e recebimento de e-mail, o protocolo muito usado, que é o protocolo de download, que é o protocolo FTP, e nós temos o protocolo que permite que as páginas de internet funcionem, que é o protocolo HTTP. Na camada de transporte, nós temos apenas 2 protocolos funcionando, o protocolo TCP e o protocolo UTP. O protocolo TCP é o protocolo de envio confiável das informações com confirmação, que garante que a informação que sai do computador chegue no seu destinatário, e o outro protocolo, o UTP, é o protocolo mais rápido, sem confirmação de mensagem. É um protocolo usado em aplicativos que precisam mais de velocidade do que de garantia da entrega de mensagem, como é o caso das videoconferências. A camada de interrede, nós temos 3 protocolos principais, que são o protocolo IP, responsável pelo endereçamento e roteamento dos dados, o protocolo ICMP, que é o protocolo responsável por verificação de erros e falhas na rede, sem corrigir, porque quem corrige erros é sempre a camada de transporte, e nós temos o protocolo IGMP, que é o envio de mensagem em grupo, muito usado hoje, por exemplo, pelo WhatsApp.
E a camada de interface de rede nós temos apenas dois protocolos. O protocolo ARP e o RAP, que são responsáveis por verificação de endereçamento e descoberta de endereço físico e endereço lógico. Aqui nós temos a descrição de todos esses protocolos que eu mencionei agora há pouco, passando por cada camada. Interessante ver que o protocolo DHCP é um protocolo muito usado nas redes Wi-Fi, porque ele é responsável por atribuir o endereço IP de forma automática a um usuário que acabou de entrar na rede. Nós temos os dois protocolos da camada de transporte, TCP e UDP. Você pode visualizar os três protocolos que eu mencionei da camada de rede, o IP, ICMP e GMP. E, por último, os dois protocolos da camada de interface de rede, o protocolo ARP e o seu protocolo irmão gêmeo, que é o protocolo reverso, o Address Resolution Protocol, certo? Então, muito obrigado. Até a próxima aula. Um abraço a todos.